Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o que aconteceu nesta terça-feira, dia 14 de março de 2023, e nesta quarta-feira, dia 15 de março de 2023, na Copa do Brasil. Em relação a resultados, eu não vi os jogos. E quem acompanha o canal Resenha com Magalhães sabe da dificuldade que eu tenho em relação a tempo por causa do meu trabalho. Eu trabalho a 200 quilômetros de distância da minha residência. Então, quando eu vou para o trabalho, eu fico lá alguns dias, 2, 3 dias, direto, para poder economizar em combustível, já que os combustíveis aumentaram e a tendência é o combustível aumentar mais. Então se prepara que vai aumentar mais. Então, para mim poder economizar um din-din, né, uma merrequinha, eu vou e fico lá por um determinado tempo para me poder percorrer essa distância uma quantidade menor de vezes durante o mês. Tá? Eu também, como a grande maioria dos brasileiros, eu tenho que economizar. Eu não tenho uma vida fácil, eu não fico sem fazer nada o dia inteiro e ganhando milhões, como a gente sabe, uma determinada classe de pessoas desse país que não fazem nada para ninguém, apenas para eles, e ganham muito dinheiro. Então, eu não sou esse, tá? Então eu tenho que tentar economizar. E com isso eu não vejo os jogos, beleza? Mas eu vou comentar aqui, eu vou fazer os meus comentários em cima dos resultados. Não sei se o time jogou com o time principal, com o time misto, com o time reserva. O que eu sei é que a Copa do Brasil paga muito bem. E os classificados nessa fase vão para a terceira fase. Terceira fase é essa que entra os clubes que te dá uma notoriedade maior. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, dentre outros que entram, clubes que se classificaram direto. Então, dá uma visibilidade maior para os jogadores, dá uma renda maior, dá um din-din maior também. Então, cara, você passar de fase, a Copa do Brasil é muito importante. Não temos campeonato brasileiro ainda, temos aí jogos de Libertadores, mas que tem o Atlético Mineiro e o Fortaleza. Os outros não estão nisso, estão disputando o campeonato regional. Então, na minha opinião, você dá uma prioridade à Copa do Brasil é importante, muito importante. Seria, nesse momento, para a maioria dos clubes, o ponto principal. Agora, se teve algum clube que jogou com time reserva, não jogou em detrimento ao campeonato regional, aí tem que se analisar o porquê. Porque a Copa do Brasil, como eu falei, dá um din-din maneiro e você vai para a terceira fase que tem uma visibilidade maior. Então a gente vai analisar aqui, eu vou fazer meus comentários sobre os resultados, beleza? Que eu já sei, vi todos os resultados, já sei que teve resultados de expressão para clubes que valorizam e muito essa classificação para a terceira fase como se fosse um título. E outros que acabaram ficando pelo caminho aí e lá na frente esse din-din vai fazer falta. Esse din-din vai fazer falta. Então, é sobre os resultados da Copa do Brasil dos dias 14 e 15 de março de 2023 que o seu amigo Magalhães vai resenhar nesse momento. Então já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro e meu amigo torcedor intergaláctico, aqueles ETs, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar.
Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Terça-feira tivemos Coritiba e Criciúma. Criciúma está na fase, né, semifinal do Campeonato Catarinense. Vai jogar contra o Avaí, a primeira partida ainda no sábado. O Coritiba foi eliminado, acho que das quartas de final, se eu não estiver enganado. Das quartas de final do seu campeonato paranaense. Foi eliminado, acho que pelo Maringá, se eu não estiver enganado. Acho que foi isso. Então já ficou pelo caminho nas quartas de final no regional. Então não tinha um porquê poupar alguma coisa. E, na minha opinião, também nem o Criciúma. Acho que não pouparam. O jogo foi 1-1 e nos pênaltis o Coritiba levou a melhor e avançou para a terceira fase. Então, depois de uma eliminação no seu campeonato regional, o Coritiba consegue uma grande classificação. É um dinheiro que entra. O Coritiba tem que ter um aporte, uma condição financeira para disputar o Brasileirão da Série A. Então, grande classificação. O Criciúma também seria, óbvio, muito importante. Mas acabou que no empate e nos pênaltis deu Coritiba 6-5 nos pênaltis. Parabéns o Coritiba. Deve ter sido no sufoco, empatando em casa 1-1. Mas o que importa, como eu não vi o jogo, o que importa nesse caso foi a classificação. Não sei se foi tudo dentro do correto, se a juizada ajudou um, ajudou o outro. Não sei. Eu sei que o resultado nos pênaltis deu Coritiba. Então Coritiba está na terceira fase, juntamente com o Brasil de Pelotas já tinha se classificado, o Bahia já tinha se classificado, o Remo se classificado, Tombense se classificado, Náutico classificado, Botafogo de São Paulo também classificado, o Santos venceu o Iguatu de 3-0 e também já está classificado. Então já tínhamos 2, 4, 6, 7 times classificados. O Coritiba é o 8º time classificado para a terceira fase. Também na terça-feira tivemos Maringá e Marcílio Dias. Maringá, se eu não estiver enganado, foi o que eliminou o Coritiba. Deixa eu até dar uma olhada aqui para não falar besteira. Exatamente. O Maringá... Não, o Maringá, desculpa. O Maringá eliminou o Cianorte. Quem eliminou... foi o Cianorte? Isso. Campeonato Paranaense, isso, nas quartas de final. Foi o Cianorte, do Coritiba. Agora eu não lembro quem foi... quem foi que eliminou o Coritiba. O Maringá joga pelo Campeonato Paranaense no sábado contra o poderoso Atlético Paranaense, né? Então, uma parada indigesta aí o Maringá. Mas o Maringá vem fazendo aí uma grande campanha no Campeonato Paranaense e chega à terceira fase da Copa do Brasil, ganhando em casa, né? Do Marcílio Dias. Marcílio Dias, que está no Campeonato Catarinense na Série B. É o primeiro colocado da série... Não, cadê? Que isso? Falei besteira aqui. Primeira fase, segunda fase, que isso? Liga, temporada. Pô, que besteira aqui, Campeonato Catarinense aqui, pô, 2023. O Marcílio Dias está na 10ª colocação, tá? Está na 10ª colocação do Campeonato Catarinense. Então deu Maringá perante o Marcílio Dias 2-0. É importante o Paraná, o Maringá está na terceira fase. Ó, Coritiba, Maringá, Atlético Paranaense, isso mostrando a força do Paraná. Então, parabéns, Maringá, pela classificação à terceira fase. Também na terça-feira tivemos América Mineiro e Santa Cruz. O América Mineiro venceu por 1-0 o Santa
O Cruz não precisou ir para os pênaltis e classificou-se também para a terceira fase. O América Mineiro, que no Campeonato Mineiro, né, está aí indo para o seu segundo jogo contra o Cruzeiro. O primeiro jogo, o América Mineiro venceu da semifinal. O América Mineiro venceu por 2-0 fora de casa. Agora joga em casa para decidir a sua vaga final de novo contra o Cruzeiro. Então, América Mineiro bem. América Mineiro bem. E o Santa Cruz, lá no campeonato pernambucano, o Santa Cruz ainda está ali, o campeonato pernambucano ainda está na fase de grupos e tem um jogo no sábado pela Copa do Nordeste, um jogo atrasado contra o Sport. O Sport que vem muito bem. Santa Cruz, aqui no campeonato, na Copa do Nordeste, o Santa Cruz está brigando aí por uma vaga na próxima fase, e no campeonato pernambucano é apenas o 9º colocado. Não está numa campanha das melhores o Santa Cruz, não. Então, América Mineiro classificado. Parabéns ao América. Agora uma surpresa aqui para o Rio de Janeiro. Nova Iguaçu e Nova Mutum. Nova Mutum. Duas novas, né? Nova Iguaçu e Nova Mutum. O time aqui do Rio da Baixada Fluminense, a Laranja Mecânica. Meu filho jogou lá no Nova Iguaçu um certo período. Nova Iguaçu 5, Nova Mutum 2. O Nova Iguaçu, fazendo história, Nova Iguaçu, para quem não sabe, é um time que tem uma referência muito grande em jogadores aqui no Rio de Janeiro. Muitos jogadores dos clubes aqui do Rio saem do Nova Iguaçu e tem como figura principal do Nova Iguaçu o Zinho. Zinho, campeão mundial, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, campeão com a seleção brasileira em 94, só para lembrar, é comentarista, eu acho que é da ESPN, acho que é. Então, Zinho é o nome, né, do Nova Iguaçu, e o Nova Iguaçu fazendo 5-2 é importante para o Rio de Janeiro, cara, bem importante para o Rio de Janeiro, que já tem Flamengo e Fluminense, né, nas outras fases, na terceira fase. Agora, Nova Iguaçu, temos ainda o Vasco que pode passar, o Botafogo que a gente vai falar daqui a pouco que passou. Então é importante também mostrando a força do Rio de Janeiro. Parabéns ao Nova Iguaçu, 5-2 em cima do Nova Mutum. Aí, passando, isso já foi na quarta-feira, né? Também na quarta-feira tivemos Ituano e Ceará. Ituano de São Paulo contra o Ceará. Placar do jogo 1-1. Nos pênaltis deu Ituano. Esse dinheiro cairia muito bem nos cofres do Ceará, que está na Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Seria muito interessante. O Ituano, no futebol paulista, tem um jogo complicado no final de semana, no domingo, contra o Palmeiras, está nas semifinais, o Ituano, então vem fazendo uma campanha esplêndida. O Ituano eliminou o Corinthians nas quartas de final e agora pega o Palmeiras na semifinal. Então o trabalho do Ituano é muito interessante. Ituano que também está na Série B, junto com o Ceará. Então esse dinheiro era de suma importância para os dois. Já o Ceará vem bem na Copa do Nordeste, também vem
bem o campeonato cearense. Primeiro jogo contra o Iguatu pela semifinal foi 1-1, agora decide em casa. Então, da mesma maneira que o Ituano, o Ceará vem bem no seu campeonato regional e, além do mais, tem a Copa do Nordeste, que ele também vem bem. Então, cara, seria de suma importância esse dinheiro para o Ceará. Acabou não dando, foi para os pênaltis, e nos pênaltis acabou dando o Ituano. Então, parabéns ao Ituano por essa grande classificação. E, como eu falei, é uma maneira dos jogadores aparecerem para o cenário nacional. Também tivemos Atlético Goianiense e Volta Redonda. Olha o voltaço aqui do Rio de Janeiro. Mais um clube do Rio de Janeiro. Ó, Flamengo na terceira fase, o Fluminense na terceira fase, Nova Iguaçu na terceira fase e Volta Redonda na terceira fase. E daqui a pouco a gente vai falar também do outro carioca, que é o Botafogo, que está na terceira fase. E tem o Vasco da Gama, que pode também passar, joga em casa contra o ABC, é um jogo complicado. Então poderemos ter seis cariocas na terceira fase. Sensacional. Eu não me lembro disso ter acontecido em alguma versão aí da Copa do Brasil. Sensacional. Sensacional. Voltaço pegou o Atlético Goianiense, o poderoso Atlético Goianiense, que vem disputando aí o campeonato de Goiás, óbvio, né? Vou até olhar aqui como é que ele tá. Tá na semifinal contra o Aparecidense. A primeira partida do Atlético Goianiense ganhou de 2-1. Ganhou de 2-1. O Atlético Goianiense que acabou caindo para a Série B, mas é um dos times candidatos, na minha opinião, também a voltar para a Série A, porque tem uma boa estrutura. Então, tá aí fazendo seu dever de casa para poder fazer um time forte e voltar. E o Volta Redonda, que no Campeonato Carioca tá na semifinal. A primeira partida ganhou do Fluminense, que na minha opinião é o favorito ao título, ganhou do Fluminense por 2-1. O empate agora do Volta Redonda para chegar à final. Então, cara, o Voltaço tem um time muito consistente, um time muito chato de se jogar. Jogou fora de casa contra o Atlético Goianiense, empatou de 1-1 e nos pênaltis o Voltaço ganhou de 4-3. Eu vi, são uns comentários, né, que tem uma situação do pênalti que o goleiro pegou, mas se adiantou, mas depois acabou que mesmo assim o Volta Redonda ganhou nos pênaltis. Então, cara, um resultadaço pro Volta Redonda. Pro Nova Iguaçu, resultado monstruoso, e pro Volta Redonda, os dois times aqui do Rio, resultado maravilhoso. Ah, e você que não conhece a cidade de Volta Redonda, a cidade de Volta Redonda é uma das cidades mais estruturadas do país. Cidade do Aço. Cidade de Volta Redonda é uma das cidades mais estruturadas do país. Tá? Para quem quer saber, a Volta Redonda, dá uma pesquisada. Então, parabéns ao Voltaço, classificado para a terceira fase. Tivemos Águia de Marabá e Goiás. Águia de Marabá e Goiás. O Atlético Goianiense já tinha sido eliminado. E o Goiás também foi eliminado pelo Águia de Marabá. O Águia de Marabá está na Série D do Campeonato Brasileiro. É um clube do Pará. No Pará, deixa eu dar uma olhada aqui. O campeonato ainda está nas rodadas, né? Ainda está na primeira fase. Deixa eu dar uma olhada aqui onde é que o Asa tá. O Águia, né? Águia Marabá tá na 9ª colocação no grupo A. Não. 9ª colocação no grupo A, cacete. Tá no Parazão aqui. Águia de Marabá tá na primeira colocação no grupo B com 13 pontos. E dá uma olhada aqui no Goiás.
Goiás está na semifinal do Campeonato Goiano. Primeira partida ganhou de 1-0 do Anápolis. Goiás, clube de Série A. Clube de Série A. E também está na Copa Verde o Goiás. Deixa eu dar uma olhada aqui na Copa Verde, onde é que o Goiás está. Campeonato Goiano. Na Campeonato Goiano ele é o primeiro colocado. Mas aqui não aparece a Copa Verde, não apareceu aqui para mim. Estranho. Mas tranquilo. Na Copa Verde está mostrando aqui que ele está nas quartas de final. Vai fazer o segundo jogo aí, já fez o primeiro jogo, foi 0-0, vai fazer o segundo jogo em casa contra o Brasiliense, né? Só que na Copa do Brasil, o Águia de Marabá do Pará, na mesma proporção que é espetacular pro Nova Iguaçu aqui do Rio de Janeiro, pro Voltaço aqui do Rio de Janeiro, porra, pro Águia de Marabá do Pará, cara, deve ser mais especial ainda estar disputando a terceira fase. Eliminou nos pênaltis do Goiás. Ficou no 0-0, eliminou nos pênaltis. Você imagina o Águia de Marabá enfrentando o Palmeiras. A visibilidade que vai dar para esses jogadores do Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, imagina. Não estou falando de resultado, estou falando de visibilidade. E também de dinheiro. Cara, provavelmente o dinheiro que vai receber por ter chego à terceira fase, talvez pague a folha do ano o Águia de Marabá. Talvez pague a folha do ano. E aqui não é menosprezo, é a realidade. Então, cara, parabéns ao Águia de Marabá e o Goiás. Deu mole. Deu mole. CRB 5, Operário de Mato Grosso do Sul 0. CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai. CRB que tá aí na Copa do Nordeste. Tá brigando aí por uma vaga na próxima fase. Acho que já está até classificado, né? Com 13 pontos na quarta colocação. Então, sensacional aí o CRB. No Campeonato Alagoano, o CRB é o primeiro colocado com 19 pontos. E deixa eu dar mais uma olhada aqui. CRB está no Brasileirão da Série B. E aqui, dá uma olhada no Operário de Mato Grosso, só para saber, de Mato Grosso do Sul. No Campeonato Sul-Mato-Grossense, o Operário está na terceira colocação com 12 pontos. E o Operário participa do grupo do Brasileirão da Série D. Então, acabou dando a lógica, na minha opinião, time mais forte. CRB ganhou de 5-0, se classificou. Parabéns para o CRB. Também uma notoriedade para Alagoas. E tivemos... Eita! Alergia, poeira. Tivemos Botafogo 7, Botafogo aqui do Rio de Janeiro, que não chegou à semifinal do Campeonato Carioca, acabou sendo eliminado. A quarta vaga ficou justamente por Volta Redonda, né? Botafogo fez 7-1 no Brasiliense. Então, Botafogo mostrando a sua força, Botafogo Série A. O Brasiliense ainda está ali nas primeiras fases aí, tá do Campeonato Brasiliense. O Brasiliense é o quinto colocado com 12 pontos, não está na zona de classificação. O Brasiliense não vem bem. O Botafogo, como eu falei, foi eliminado das semifinais do Campeonato Carioca, né? Não chegou e vai disputar agora a semifinal da Taça Rio. É uma bagunça o Campeonato Carioca, não vou explicar aqui não, tá? O Botafogo pode ganhar essa semifinal da Taça Rio, mas não vai ser campeão carioca. Campeão carioca vai sair entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda. E o último jogo foi Ipiranga 3, Bragantino 1.
Bragantino, que está na semifinal do Campeonato Paulista. O Ipiranga, Campeonato Gaúcho, né? Acho que não se classificou, deixa eu dar uma olhada aqui. O Ipiranga está na Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga está, né? Não, acho que já acabou, O Ipiranga ficou entre os 4 primeiros, ficou na 4ª colocação. Do Campeonato Gaúcho. E agora vai disputar a semifinal. O Ipiranga pega no domingo o Grêmio na semifinal. Então, Ipiranga e Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho no domingo, dia 19. E o Bragantino, de São Paulo, que perdeu de 3-1 e foi eliminado. O Bragantino está na semifinal do Campeonato Paulista e pega o Água Santa. Acho eu que o Bragantino, é a sua opinião, acho que o Bragantino deve ter dado uma importância maior ao Campeonato Paulista do que a Copa do Brasil. Acho eu. Tá? Então o Bragantino pega o Água Santa pelo Campeonato Paulista. Placar do jogo, Copa do Brasil, Ipiranga 3, Bragantino 1. O resultado de grande relevância para o time gaúcho, né? Que vai ter o Inter entrando na terceira fase, tem o Grêmio ainda jogando para se classificar. Muitos estados colocando bastante times nessa terceira fase, né? Paraná, Rio de Janeiro, óbvio, estado de São Paulo sempre coloca muito. Então, é interessantíssimo. Então, Ipiranga 3, Bragantino 1, um grande resultado para o Ipiranga. Então, os classificados até o momento: Ipiranga, Botafogo, CRB, Águia de Marabá, Volta Redonda, Ituano, Nova Iguaçu, América Mineiro, Maringá, Coritiba, Santos, Botafogo de São Paulo, Náutico, Nordeste aí chegando, Tombense, olha o Sul, olha Minas, Remo, Bahia e Brasil de Pelotas. E nesta quinta-feira temos o restante dos jogos, temos mais 3 jogos nessa quinta-feira para definir todos os classificados para a terceira fase, que vão se juntar com os times que já tinham a sua classificação definida para a terceira fase. Surpresa para mim, Ipiranga, mas a maior surpresa para mim é Nova Iguaçu e Águia de Marabá. São as maiores surpresas para mim. Nova Iguaçu aqui do Rio e Águia de Marabá do Pará. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.